conhecimento, quer dizer, trazer sobre esses fatos? Sim, só quer que eu narre os fatos de acordo com que eles aconteceram no meu depoimento. Que você sabe. Sim. Eu não tenho muita recordação a respeito das datas exatas, e eu deixei isso bem claro no meu depoimento na Delegacia Federal. Num determinado dia, o André pediu que eu o acompanhasse ao Rio, porque ele precisava que eu conversasse lá dentro lá onde foi feito a campanha eleitoral, né, onde fica ali no prédio ali no perto próximo ao Botafogo, para falar a respeito de um projeto que seria de projeto de telecomunicações. O senhor se recorda ao menos o ano que isso foi? Foi no ano eleitoral de 2014, se eu não me engano. E assim eu fui junto com ele, ele foi me passando algumas informações a respeito do que ele queria que eu fizesse, como seria o projeto. Olha, você vai apresentar um projeto lá para o pessoal, desenvolver a ideia de um projeto, e você, chegando lá, o pessoal vai explicar melhor o que seria esse projeto. E a gente foi para o Rio de Janeiro. Chegando lá, a gente aguardou na recepção, e logo em seguida eu fui chamado por uma sala, né, onde estava o senhor Ney Flores, aí estava eu e o André, nós três. Eu não me recordo de ter mais uma outra pessoa no local, não me recordo, na sala no caso. E o Ney Flores começou a perguntar: o que sua empresa faz? O que vocês trabalham, André? Ele falou assim: olha, o Brownie, ele é especialista da área e ele pode explicar melhor. Eu comecei a explicar o que a Oxalink fazia, quais eram os serviços que a Oxalink fazia e desenvolvia na ocasião. Aí ele foi, depois que eu falei tudo isso, expliquei para ele qual era o serviço que a Oxalink prestava. Ele falou assim: não, eu acho que dá sim, dá para fazer o projeto lá com a JBS. Não tem problema nenhum. Eu vou te passar o nome de uma pessoa e o contato de uma pessoa, e você vai procurar essa pessoa e ele vai tratar dos assuntos, dos aspectos desse projeto da JBS. E a gente conversou mais um pouco, né? Eu não me recordo dos detalhes da conversa, mas foi a respeito do projeto, do trabalho. E logo depois a gente saiu. O André continuou um pouco mais conversando lá com ele, e logo depois eu saí. Nós voltamos para Campos e eu fui falando com o André o que poderia ser feito, que a JBS tem uma estrutura muito grande, a gente poderia fazer um projeto bem interessante de comunicação, né, a parte de sistemas e tudo. E aí a gente foi conversando sobre isso. Quando eu cheguei na base da empresa, eu comecei a fazer esse planejamento e liguei para o Fabiano Alonso. Eu até chamava errado, falava Fábio, acho que é Fabiano o nome dele. E achando que eu fui saber ano passado, né, na delegacia lá da Polícia Federal, que ele não era JBS. Fui saber que ele era uma outra pessoa ligada à área política. E eu entrei em contato com ele, e a Nextel na época, Nextel. Eu até procurei das minhas contas telefônicas antigas, não tinha, era Nextel, não tinha esse histórico. E comecei a conversar com ele. Ele falou assim: Brownie, eu preciso que você faça um projeto de comunicação, de desenvolvimento e tal para a JBS aqui. E eu fiz uma primeira proposta, sem muita informação, baseado em horas de trabalho, né? Não especificamente em serviços, ou seja, eu ia dar os profissionais e eles faziam o que fosse necessário para atender a demanda de serviço deles, baseado em HH, né? Então, dessa forma eu não precisava de muitas informações. E eu mandei o primeiro e-mail, se eu não me engano, foi pro Ney Flores. O Ney Flores contactou o André, dizendo que, cara, você está mandando isso para mim, não é para mim que você tem que mandar isso, é tudo lá com o Alonso, com o Fabiano Alonso. E eu redirecionei as questões para o Fabiano Alonso, e nesse contexto do projeto eu mensurava alguns equipamentos, algumas estruturas que eram necessárias. Ele mandou que eu retirasse equipamentos da estrutura do projeto, não podia ter equipamento, só podia ser serviço. Aí eu falei: tá, mas vocês vão ficar responsáveis então pelos equipamentos. E eles disseram: não, é só serviço. Eu falei: tá bom. Então eu coloquei só os HHs de fato numa nova proposta e mandei para ele. E passei para ele por e-mail, né? E ele me respondeu alguns e-mails
acho que foram 3 ou 4 e-mails que foram trocados. Quando eu mandei a outra proposta para ele me retornou com um e-mail dizendo ok, e para eu enviar a nota fiscal para ele. Aí eu falei, André, o cara está mandando eu emitir uma nota fiscal do serviço já aqui, né, para poder faturar o serviço. Aí o André começou a me explicar o que estava acontecendo. Ele falou, cara, aconteceu essa situação aqui. Estou sendo pressionado para poder fazer esse projeto, mas nós vamos executar esse projeto. Eu já conversei com o pessoal lá, com o Ney, nós vamos fazer esse projeto de fato. Só que o dinheiro desse projeto, eu vou encaminhar ele para o pessoal. E eu falei assim, André, você tem noção que esse projeto pode quebrar a empresa? Porque a gente tem que executar o projeto. Sem o capital do projeto, a gente não tem como fazer o projeto. Eu vou ter que pagar profissionais, vamos ter que fazer viagens. Então, não tem como fazer isso. Ele falou, não tem problema. Ele vai dar um jeito, vamos executar o projeto. Vamos dar um jeito de fazer. Até então, seria muito importante para a gente, como a Oxalink era uma empresa que estava buscando novos contratos, novos projetos, ter a JBS como cliente da empresa era algo fantástico, né? Era a maior empresa do Brasil, não sei se ainda é a maior empresa do Brasil na parte de indústria de alimentos, e para a gente ter esse cliente no nosso case, para a gente era muito importante. Então, ele falou, olha, manda lá, faz o que tem que fazer e depois eu converso com você. E aí ele foi emitir a nota fiscal e mandamos para a JBS. Acho que 2 dias depois, não lembro, uma semana depois, mas um período próximo, o dinheiro foi depositado na conta da empresa. E eles queriam que o André desse o dinheiro de forma integral. Eles não queriam que descontasse os impostos. Aí o André falou, não, olha, isso eu não vou fazer. Eu me lembro dessa conversa, isso eu não vou fazer. Eu vou repassar o dinheiro, mas eu vou descontar todos os impostos que tem que ser pagos. E aí o dinheiro entrou na conta da empresa no Banco do Brasil, eu vi o extrato na época e falei para ele, cara, tem 2.400.000 e alguma coisa, ou 300 e alguma coisa lá, salvo os impostos, desculpa, me falha a memória, não lembro os valores exatos, na conta da empresa. E já está depositado o dinheiro. E aí ele falou, cara, agora eu tenho que sacar esse dinheiro. Só que pressionaram ele para que ele tirasse o dinheiro todo de uma vez só. E ele começou a falar comigo sobre isso. Falei, Brownie, os caras estão me pressionando. E aí, eu não recordo se ele já tinha feito o saque de alguma parte do dinheiro ou se ele ainda ia fazer o saque do dinheiro. Ele falou, cara, eu posso usar os termos, doutor? Pode usar. Aconteceu uma coisa muito escrota comigo. Foram na minha casa, armado, e me pressionaram. Tinha 2 pistolas assim no console do carro. Ele falou assim, e aí, sua família está bem? Como é que está a sua família? Em frente à minha casa. Eu não conheço a pessoa, não sei quem é a pessoa que estava lá. Ele falou que era um cara que trabalhava, né, por o grupo do Garotinho. Eu não conheço essa pessoa, não posso confirmar de fato se ela esteve lá, mas o André me afirmou que ele acompanhou ele até o banco e ele chegou lá armado com 2 pistolas e falou assim, olha, e sua família está bem? Como é que está a sua família? Está tudo direitinho? O André, preocupado com aquela situação, ele falou, olha, a gente tem que ir lá no banco sacar o dinheiro integral, quero tudo. E aí o André falou, não vou fazer. Essas palavras, doutora, que eu estou contando foi que ele me passou, tá? Os primeiros fatos foram os que eu participei e esse que eu estou falando agora foi o que ele tinha me passado numa conversa pessoal. Ele falou, cara, eu não estou aguentando isso tá, eu estou com medo disso, esses caras, não sei o que esses caras querem fazer. E aí, como eu não estava participando de forma efetiva dessa transição, desse capital, dessa negociação, até porque eu não fui mais vezes lá, se eu não me engano, acho que eu fui, eu não recordo se foram 2 vezes que eu fui, ou se foi no mesmo dia, eu fui de manhã e voltei à tarde. Eu não tenho essa lembrança, até no meu depoimento acho que eu falo sobre isso, se foi 2 vezes ou se foi 2 vezes no mesmo dia. Eu fiquei aguardando e retornei à tarde, eu não me recordo disso. Então ele foi até o banco
ele me contando que ele sacou o dinheiro e começou a fazer os aportes e entregar esses recursos. Logo depois que foi tudo pago, eu continuei fazendo contato com o Fabiano Alonso. E ele não me retornava mais. Eu chamei a equipe nossa de trabalho, né, chamei o pessoal para começar a se concentrar nisso e começar a elaborar como que nós íamos começar a desenvolver isso, né, com a JBS, quais seriam as questões. A gente desenvolveu um diagrama de trabalho para começar a raciocinar em cima desse projeto. E eu falei, André, e o pessoal não me responde mais. O pessoal sumiu. Eu mando rádio, mando PTT, ninguém fala mais nada. Ele falou, cara, eu acho que eles não vão querer fazer o projeto. Acho que isso não vai acontecer. Eu falei, tá, mas e aí, o que a gente faz? Ele falou, olha, eu vou pressionar o pessoal, ver o que eles vão falar a respeito disso, né? E posteriormente eu te dou um retorno. E eu fui aguardando esse retorno que nunca aconteceu, né? Os anos foram se passando e a coisa não acontecia mais. O contrato que eu assinei, inclusive, o contrato acho que consta nos autos do processo, né, que eu mandei para lá, ninguém nunca retornou para mim assinado, né? E ficou no esquecimento, né? A gente acabou não tocando mais no assunto, a empresa continuei trabalhando, continuei desenvolvendo, né, o meu trabalho normal na empresa, e isso não foi mais falado depois disso. Essa primeira reunião que o senhor participou, foi falado a respeito de valores do contrato ou só a parte técnica mesmo? Ele me passou que ele que não podia ser nada ligado a serviço público. Eu me recordo disso, não podia nada de público, é você com a JBS lá, a empresa. Ele frisava muito isso. É um contato privado. Você vai fazer um contato privado. Mas houve negociação de valores nessa primeira reunião? Não. Logo depois, sim. Porque a primeira parte que eu elaborei, a primeira proposta, ela, com o número de horas que eu entendia que era um número suficiente para desenvolver a ideia que eu projetei, né, dentro da minha cabeça, do que seria um projeto de desenvolvimento para uma empresa desse porte, era pouco mais de 2 milhões. Ou seria internet? Seria um projeto de comunicação, monitoração e sistemas de comunicação de modo geral da empresa, principalmente a parte de fazendas, que era o que mais me interessava, porque a Oceanlink é uma empresa de comunicação por satélite. Seriam informações sigilosas da sociedade serviços corporativos, né? Serviços corporativos da empresa. Esse que era o nosso foco principal. E eu mandei a primeira proposta para ele, e ele falou que estava abaixo. E aí foi quando o André começou a me explicar o que estava acontecendo, e eu fiz uma segunda proposta com os valores mais altos, que foi de 3 milhões e alguma coisa. Nessa proposta existia como se fosse um embrião de um projeto, ou já existia um projeto para elaboração proposta eu previ um número de horas suficientes de profissionais de níveis diferenciados para desenvolver, analisar e projetar tudo que uma empresa normalmente desse porte, pela experiência nossa de trabalho, né, com empresas offshore, eles utilizavam um tipo de comunicação. Então a gente precificava através do custo da hora do profissional, não do projeto em si. A tecnologia que os senhores utilizariam, ela já era uma tecnologia que já tinha sido adquirida pela sociedade empresária? Ela teria algum custo extra? Não, na verdade o conhecimento é intelectual. Tá? Essa parte é intelectual porque é a parte de desenvolvimento de software, a parte de gerenciamento de rede, de sistemas, ele é de cunho intelectual, ou seja, programação, configuração de equipamentos, tudo isso era feito de conhecimento intelectual de cada profissional. Estaria abarcado dentro dessas horas de trabalho. Exatamente, nessas horas de trabalho. Lógico que os equipamentos seriam necessários, né, de fato. Mas esses equipamentos poderiam ser adquiridos pela empresa, seria isso? Sim, no início da conversa, porque a empresa, eu preferia projetar com meus equipamentos, que eu acredito que era o melhor, né, os melhores equipamentos, já que não me foi colocado, a princípio, era uma proposta, né, era um projeto, né, eu coloquei o que eu acreditava que fosse o melhor para ser desenvolvido,
e posteriormente disseram que não, que era só número de horas. Aí o senhor pode me explicar por que os equipamentos foram retirados e houve um acréscimo no valor? Não, o acréscimo no valor disseram que foi, olha, sobe o valor porque está abaixo do compromisso, não era esse valor. Mas que compromisso? Compromisso que eles tinham, que o André tinha que entregar para o Ney. E o André explicou o que seria esse compromisso? Nesse ponto, eu acho que ele já tinha me explicado o que tinha acontecendo, sim. Ele já tinha explicado, porque eu acho que quando eu mandei a primeira proposta, eles disseram que o valor estava errado. Né? E ele já começou a falar comigo o que estava acontecendo. Quando ele conversava comigo, ele tinha uma certa, como é que eu vou dizer, encabulado de falar a real situação do que estava acontecendo. Eu sentia nele que ele tinha uma envergonhado, enfim, ele falava com dificuldade sobre isso. Ele fala, Brownie, está acontecendo um negócio, não sei o quê, e depois que ele começou a me explicar o que estava acontecendo de fato, olha. Ele explicou para o senhor por que ele teria que fazer, teria que ter esse compromisso? Explicou. Ele falou, se eu não fizer, eu não vou receber as dívidas que eu tenho na prefeitura. Consequentemente, todos os funcionários, todo mundo que trabalha com a gente vai ser demitido, famílias vão ficar desempregadas. Eu vou falir, vou quebrar a empresa, porque eu não tenho como pagar esses compromissos. A prefeitura nos deve um monte e estão fazendo isso de propósito. Eles são, o termo que ele usou são um bando de canalhas. Estão fazendo isso comigo, isso é injustiça. Muitas das vezes se emocionava quando falava sobre isso, né, porque era a vida dele que estava em jogo. E por mais de uma vez a gente conversou sobre isso, né, então, em viagem de trabalho. Logo depois que tudo isso aconteceu, ele se vê subjugado àquela situação. Ele explicou para o senhor esse valor depois que ele foi instado a devolver, né, que foi depositado na conta da sociedade empresária. Ele explicou para que serviria esses valores? Iria para a campanha eleitoral. Ele falou de quem, como? Do Antony, do governador, do Garotinho. Ele mencionou se ele havia falado sobre isso, exigido algum valor? Sim, ele comentou comigo, ele falou comigo que teve numa reunião na qual tinha outros empresários, que foi a primeira reunião que originou todo o processo, né? Que o Garotinho estava presente na sala junto com outros empresários e que ele pediu uma quantia X de cada um, que eu não sei exatamente o valor, mas era uma quantia muito alta, da qual a empresa nem ele, nem eu, muito menos dispunha desses valores, né? E ele falou quando, eu não sei qual foi a parte temporal que ele conversou ou com o Garotinho ou com o Ney sobre o fato dele não ter o dinheiro para poder pagar. E ele falou, cara, vocês estão querendo que eu dê dinheiro, eu estou devendo até a alma aí porque vocês não me pagam. E aí falaram para ele, olha, quem está comigo, quem não está comigo é meu inimigo, né? E ele falou, olha, aí o Ney logo depois, eu não sei se no mesmo dia ou se não sei quantos dias depois, conversou com o André em particular e o Ney falou, olha, traz uma outra empresa aí para a gente poder fazer alguma coisa que pode ser feito. E aí foi aonde ele me levou até lá para poder, que eu dei a ideia, que eu falei que a empresa fazia isso. Ele falou que tinha a oportunidade de fazer um projeto com a JBS, falou, olha, vamos fazer isso com a JBS. Né? Só que a conversa que eu percebia com o Ney, eu não via muito, como é que eu vou dizer, inicialmente eu achei que ele era fazendo lobby, né? Ajudando a empresa para tirar uma comissão, sei lá. O senhor já conhecia o senhor Ney antes? Não, só de nome assim, na cidade mesmo, não tinha nenhum conhecimento, relação com ele, nunca tive nada. O senhor conhecia como empresário? Ou Só como empresário, do meio de construção, sabia que ele tinha na prefeitura lá, contratos com a prefeitura, a empresa dele, que ele... Só isso, não tinha assim uma relação social, não conhecia, não frequentava a casa dele, nunca estive socialmente com ele, ou se estive em algum lugar, não sabia nem que era ele, entendeu? Aí o senhor estava contando que o senhor achava que ele era um lobista. Eu achava que ele estava ali, falou, cara, eu vou te indicar um negócio aqui, para você poder fazer um projeto bacana e depois a gente dá uma comissão, um dinheiro. No meu pensamento era isso, inicialmente, né?
Mas o que o senhor constatou? Eu constatei que a conversa dele não me parecia muito de uma pessoa que está fazendo esse tipo de trabalho, porque como a empresa continua atuando hoje no mercado de trabalho que ela se propõe, né, eu converso muito com pessoas que estão ali para fazer comercial, né, e eu via que o linguajar, a forma de tratar, de conversar, ele era muito curto e grosso, muito, às vezes, de repente, muito subjetivo, né, não era... Ele não falava tecnicamente sobre o assunto, queria saber exatamente como que poderia ser desenvolvido, não. É curto e grosso. É trabalho público? Não. A sua empresa é privada? Eu falei, né, no caso a minha empresa do André. Mas o que você faz lá? É como se ele não estivesse interessado no serviço. Exatamente. Ou negociando exatamente isso, uma proposta. A impressão exatamente essa que eu tive. É que ele não estava interessado no serviço. Ele queria somente as informações. E ele me passou. Então tá, eu vou te dar o nome de uma pessoa na JBS que você vai procurar. E o senhor o senhor só ficou sabendo que o Fabiano Alonso não pertencia à JBS? Pelo delegado da Polícia Federal lá em Macaé. Então, nesse tempo todo, o senhor... Não. Inclusive, ele me perguntou, e consta no meu depoimento, eu acho que essa informação, não sei se ele colocou. Ele me perguntou, falou, Braune, você tem ciência que o Fabiano Alonso, né, ele não era da JBS? Eu falei assim, doutor, não. Inclusive, doutor, quando ele me deram um e-mail dele, ele me deu o e-mail dele, eu recebi um e-mail pessoal. E inicialmente, eu achei estranho, mas já acontece no meu cotidiano de trabalho, as pessoas darem e-mail pessoal em vez de corporativo. Né? A gente só acha meio antiprofissional, mas não é suspeito de nada. Apenas é um e-mail pessoal da pessoa, que você pode ver no celular, às vezes você não tem acesso corporativo no celular, para mim passou normal. Estranhei, né, mas não como o fato de achar algo suspeito. Estranhei só pelo se uma coisa comercialmente, o cara me deu o e-mail dele comercial. Né? O senhor negociou com ele por telefone ou por rádio quantas vezes? Umas 5, 6 vezes, eu acho, talvez, ou mais. Todas elas tratando dos termos do contrato? Sempre falando do contrato. E os documentos que o senhor enviou para ele foram quais? Foi o quê? Foi a proposta e o contrato? Eu mandei a proposta, né? Eu mandei a primeira proposta. A primeira proposta não foi aceita, porque ela continha equipamentos. Né? Aí o senhor mandou uma proposta Eu mandei reformulada. uma proposta reformulada. Eu acho que foi a segunda proposta que foi aceita. Na verdade, foi a terceira, porque a primeira foi para o Ney, os valores não batiam, foi aí que eu comecei o André. O André começou a conversar comigo sobre o que estava acontecendo, os valores não batiam, eles mandaram subir para mais R$1 milhão no projeto, e ele começou a me explicar o que estava acontecendo, foi a parte que eu falei anteriormente. E aí, eu fiz esse novo, sem equipamento, e com valor de 3 milhões e alguma coisa. E mandei para ele. Ele deu o ok, né? Os e-mails eu acho que tem ele dando o ok, dando o aval e me pedindo nota fiscal. E eu acho que fiz algum comunicado com ele depois da nota fiscal. Eu falei, é para emitir nota fiscal? Tal? Ele falou, Eu falei, André, o cara tá mandando emitir nota fiscal de pagamento. O que eu faço? Né? Ele mandou que eu emitisse, eu emiti a nota, acho que também consta nos autos aí, meus documentos que eu mandei as notas fiscais. E logo depois houve o pagamento. E depois veio a parte de cobrança dos valores. O senhor se recorda quanto tempo levou esse trâmite, dessa reunião que o senhor foi no Rio até o pagamento, mais ou menos? 1 mês, 2 meses? Doutora, na primeira vez que conversaram comigo sobre isso, eu acho que eu não me recordava e também não me recordo exatamente. Mas foi pouco tempo, não foi muito tempo, até porque eles estavam cobrando muito o André agilidade por conta do processo eleitoral. E o senhor já tinha tido outros casos de alguma empresa pagar assim, de forma rápida e assim, à vista o valor completo? Sim, é comum. No meio do mercado na qual o Xanin trabalha, é comum que se pague primeiro e se receba depois a atividade de trabalho. Existe pagamento
fracionado? Não, tem esse pagamento, mas aí teria algum tipo de manutenção, algum valor de manutenção mensal, alguma coisa assim? Nesse projeto? É. Não, foi só para desenvolvimento. Só desenvolvimento, mas aí se a ideia era houvesse desenvolver. uma... A gente acreditava que se conseguíssemos fazer um projeto bem feito, bem desenvolvido, a gente conseguia fazer outras coisas, prorrogar isso e cobrir esse prejuízo. Porque... A Ocean Link também trabalha com a manutenção desses sistemas também. Sim. E nesse caso da manutenção seria um pagamento mensal? Se fosse o caso, seria mensal, provavelmente. Qual era o senhor se recorda o prazo que o senhor teria, a empresa teria para cumprir esse contrato de desenvolvimento? Eu acho que primeiro foi a partir de 12 meses a entregar as primeiras partes do projeto. A partir de um ano. Era 12 meses mínimo para começar a entregar o projeto ou começar a fazer a implantação do projeto. Acho que era alguma coisa do gênero. Não tem exatamente toda a recordação. Esse temor que o André passou para o senhor, comentou com o senhor, ele comentou com os outros membros da família que o senhor tenha visto também, esposa? Era uma conversa normal dentro da família? Não, a gente evitava tocar nesses assuntos dentro da família. Inclusive, nós não falamos mais sobre esse assunto. Eu dei o meu depoimento, ele deu o dele, a gente não trata desse assunto dentro da família. É como se a gente não tivesse acontecendo nada. Na conversa que o senhor teve com o senhor Ney Flores, ele comentou alguma coisa sobre Antony Garotinho ou sobre outra pessoa? Não. Ele só dizia que... Ele só falava para mim sobre a parte técnica. A parte assim, do que eu poderia fazer, do que eu me propunha fazer. O que você pode fazer? Como que você tem condições de fazer isso? Tem. Sua empresa faz isso? Tem. Essa pergunta eu me lembro. Isso está gente, esqueci. No contrato social da empresa, se você faz isso, tá. Essa pergunta eu recordo. Esse não pagamento da Working, que é a sociedade empresária do André, teria algum tipo de influência na Ocean Link? Olha, teria financeiramente, sim. Porque se a Working não... O André, o que ele fez? Nós criamos uma empresa nova. Através do meu conhecimento técnico, nós criamos uma empresa nova. E ele usava o capital que ele tirava de lucro da empresa para investir na Ocean Link. Né? E o senhor se recorda dele pessoalmente e da Working estar em condições difíceis financeiras? Sim. Salários atrasados, benefícios atrasados, várias reuniões na prefeitura pedindo para poder pagar, mostrava insatisfação de funcionário, frota de carros, crédito cortado na praça. Acho que se buscar isso nas épocas, tudo isso deve aparecer, os extratos bancários, saldo devedor altíssimos, tudo isso era por conta dos não pagamentos das mensalidades referentes aos trabalhos. Depois que o senhor ficou sabendo que, na verdade, esse serviço não seria prestado, o senhor ficou sabendo como? O André contou para o senhor que isso Ele me contou tudo, Ele me contou, quando a gente viu que ninguém respondia mais, falei, André, ninguém nem sequer atende o rádio. Eu estou chamei na frente dele, chamei várias vezes, mandava aquele PTT que ficava apitando, nada. E ele chegou a dar o André chegou a dar ao senhor algum tipo de justificativa? Não. Ele falou, olha, eu vou ver isso aí com o pessoal lá e te retorno. Mas ele retornou com a informação? Não objetivamente, né? Ele falou, cara, eu acho que o pessoal não vai mobilizar mais isso daí, eu não sei. Até agora ninguém falou nada. Até o dia que nós vimos a denúncia, né, nos jornais. Né? E foi isso que nos motivou
a esclarecer o que estava acontecendo. Mas estavam sempre na expectativa de serem Doutora, instados a realizar? No início, sim. Empolgação grande, por se tratar de uma mega empresa, né, uma oportunidade ímpar de se trabalhar no mercado. É muito difícil para uma empresa, né, que tinha poucos anos de mercado, mesmo com muita expertise de trabalho, com muitos técnicos qualificados, muitos profissionais qualificados, mas ainda tinha pouco histórico de desenvolvimento de trabalho, né? Então, se nós conseguíssemos um contrato de uma expressão dessa, né, e desenvolver esse projeto de fato, nossa, para a empresa seria um mundo aberto, né? Quem desenvolveu esse projeto, as grandes empresas se comunicam, os grandes gerentes de rede se comunicam, né? Quem desenvolveu para vocês esse sistema, quem fez, quem tá fornecendo para vocês, a empresa tal. Essa que era o grande objetivo, inicialmente, né, quando a gente vislumbrou a possibilidade. Não sei mais, excelência. Boa noite, né? Boa noite. O senhor foi procurado por alguma autoridade policial ou do MP antes do seu irmão decidir fazer a delação? Não me recordo, não. O senhor sabe explicar por que a nota fiscal da empresa foi emitida no valor global e foi creditada um valor menor? Por questões de tributos. Tributos. Mas você sabe explicar se esses tributos foram pagos aqui também? Esses tributos foram arrecadados pela prefeitura, inclusive, isso me deu problemas com certidões. A prefeitura de São Paulo recolheu todos os tributos, a JBS recolheu todos os tributos pertinentes. Campos queria receber esses tributos, tivemos que contratar um advogado tributarista para poder fazer esse projeto, para poder justificar o porquê do não recolhimento aqui na região. E eu acho que tem um processo interno na prefeitura tratando desse assunto. Eu não tenho certeza se já concluiu ou se está por concluir, ou está aguardando por aparecer do procurador, se não me engano, que é a pessoa responsável. Tá. Nessa reunião que teve lá no Rio Sul, o senhor participou da reunião? Qual? Da primeira reunião que foi... Não participei. Não participou. O senhor participou de alguma reunião com o garotinho? Não participei. O senhor participou de alguma reunião com a ex-prefeita Rosinha? Não participei. Sabe informar por que não consta nenhuma assinatura do representante da JBS no contrato? Sabe informar por que não consta nenhuma assinatura do representante da JBS no contrato? Não, senhor. Nunca me foi retornado o contrato, né? Inclusive, um dos motivos de chamá-lo era para receber a minha cópia assinada, e nunca me retornaram nem para devolver o contrato assinado. Nada. Tá. Vocês mandaram e-mail, mandaram notificação lá para o JBS a respeito disso? Sim, acho que cheguei a mandar um e-mail. Um único e-mail. Um e-mail. O senhor tratou com alguém com quem o senhor tratava lá essa questão do contrato lá na JBS? Era o senhor Fabiano Alonso. O senhor sabe me informar por que o senhor Ricardo Saúde disse que a primeira vez que ele viu o contrato foi quando ele se dirigiu à Polícia Federal para prestar depoimento? Sabe informar? Não faço ideia, doutor. O senhor sabe me informar se esse dinheiro que o seu irmão sacou... Meu cunhado. Seu cunhado? Seu cunhado sacou, desculpe. Não, sem problema. É que essa hora a gente já fica cansado. Sem problema. O senhor sabe me informar se o dinheiro que seu cunhado sacou foi entregue a garotinho? Não posso afirmar. O senhor sabe informar se esse dinheiro foi entregue a Rosinha? Não posso afirmar. O senhor sabe informar se o senhor soube que o PR contabilizou uma declaração da JBS, o PR de Brasília? Não. Nesse valor? Não.
O senhor é sócio da Ocean Link, né? O senhor tem contratos com o município de Campos até hoje? Não, nunca tive. Não tem nenhum contrato? Nunca tive, nenhum. Eu não tenho eu não tenho nenhum tipo de contrato com nenhum órgão público. A empresa trabalha no setor privado. O senhor só tem essa empresa ou o senhor participa de outras? Eu participo de mais uma empresa e a outra está inativa. Na verdade, as duas estão inativas, né? Mas uma está inativa e a outra eu participo, sim. É isso aí. Mas a outra está em atividade? Tá, é porque ela começou tem pouco tempo, agora que começou a fazer para produzir. Então, é empresa de que é o mesmo ramo? Não, é um outro ramo. Tá. Um outro ramo. Essa empresa tem contrato com o município? Não tem contrato com o município. O senhor falou que quando o André comentou com o senhor a respeito, na primeira ida lá, né, que ia ser feito um contrato. Ele comentou isso na ida de uma prestação de serviços. Uhum. Ele comentou isso na ida? Sim, ele conversou comigo falando que eu precisava explicar para o Ney Flores, usou o nome da pessoa. A gente vai ter uma reunião lá no partido, lá no comitê, né, eleitoral, e vai ser com o Ney, você vai explicar para ele o que a empresa faz, qual é a capacidade da empresa, o que ela pode fazer. Então, André, antes de ir para o partido, esse escritório, ele já sabia e levou você para fazer uma explanação a respeito do contrato. Sobre o contrato. O senhor também falou que o seu André, ele se sentia mal quando falava nesse assunto. Seria correto, o senhor seria correto afirmar que ele já sabia o contrato que ele estava fechando? É possível. Eu não posso afirmar, mas é possível. Não, eu estou dizendo, mas eu estou pegando do que o senhor disse. Sim. Ele, toda vez que tocava nesse assunto, ele ficava... se sentiu mal. Sim, mas ele quando eu disse que ele se sentia mal, era quando nós falávamos sobre o assunto do já ocorrido, não do que ia ocorrer. Né? Então, não, eu sei, mas estou dizendo, é possível que ele já soubesse que esse contrato possuía essa natureza e que não ia dar certo? Não, isso não. Ele estava, na verdade, ele estava se sentindo acuado pela pressão que ele estava sofrendo, de ser obrigado, de ser colocado contra a parede, de ter que fazer algo, né? Na verdade, o termo disso para mim é chantagem, né? A chantagem está fazendo com ele. Ou você faz, ou você vai quebrar. Ou eu não te pago aqui e você vai ter que fazer aqui. Isso que ele contava para mim, que ele ficava, se sentia mal, tendo que ser obrigado a fazer, chantageado a fazer alguma coisa da qual ele não queria, da qual ele era contra fazer. É isso isso que era a situação que eu entendia, como o senhor está colocando aí. E o que ele contava para o senhor, ele alguma vez disse que foi Garotinho ou Rosinha que estava tendo essa conduta em relação a ele? Ele falava que ele era pressionado pelo Garotinho. O Garotinho pressionou ele pessoalmente? Pessoalmente. E, sim, na reunião ele foi pressionado pessoalmente. Não, a reunião foi que ele disse aqui, deixa só para você entender. Fez uma reunião com vários empresários e que foi pedido uma verba a cada um. Estou dizendo, depois, o seu cunhado falou que Garotinho pressionou ele diretamente, dizendo que se ele não fizesse isso, ele não ia receber na prefeitura? Não nessa reunião. Não em relação a isso. Ele disse que outras vezes já esteve com ele em outras partes dentro do município de Campos, nas quais ele era chamado para reuniões e ele era pressionado a fazer esse repasse para ele. Dentro desses repasses, alguma vez foi entregue pessoalmente ao Garotinho? O senhor assistiu? Não assisti. O senhor assistiu a entregar algum repasse à prefeita Rosinha? Não assisti. O senhor assistiu o Garotinho pressionar o seu cunhado? Não assisti. O senhor assistiu a Rosinha pressionar o seu cunhado? Não. Sem mais perguntas, né?
Boa noite, Braulio. Boa noite. Sou advogado de Ney Flores Braga. Perfeito. Tem algumas perguntas mais direcionadas para o que de fato você presenciou. Perfeito. Não pelo que você ouviu, porque você depõe mais sobre o que você presenciou. Você informa dessa ida ao Rio de Janeiro, foi a Torre do Rio Sul, não é isso? Torre do Rio Sul. Onde iria encontrar o Ney para explicar questões técnicas da empresa? Ocean Link? O que a empresa que de fato fazia, né? Qual era o que a empresa tinha condições de executar. Perfeito. Ele tinha conhecimento técnico pelas perguntas, pela conversa que você teve. O Ney detinha conhecimento técnico? Nenhum. Não. Ele, com a sua presença, com a sua participação, houve alguma conversa sobre doação de valores para a campanha? Não falou em doação em nenhum momento. Ele exigiu valores do André na sua presença? Não. Ele só falou que a gente tinha que correr com o projeto, tinha que andar rápido para poder contactar o Fabiano Alonso e agilizar o projeto, porque eles tinham pouco tempo. A reunião se alongou muito, foi demorada, você sabe dizer, recorda? Foi uma reunião breve. Você retornou lá depois, eu acho que você já... eu tenho essa dúvida. Eu não recordo se eu estive lá 2 vezes ou se eu estive lá no mesmo dia 2 vezes. Eu tenho essa falha na minha cabeça, não recordo direito. Se eu fui de manhã cedo, esperei, não fui atendido e voltei à tarde para poder ser atendido. Apesar de parecer meio absurdo, mas eu tenho essa dúvida. Tá. Você relata também que um primeiro e-mail, o primeiro contato, você teria direcionado ao Ney Braga. Sim. De proposta. Sim, ao Ney. E que ele falou que não era com ele. Sim. Ele respondeu esse e-mail? Não, ele ligou para o André. Então você teve essa informação de que ele não responderia por isso através de André. Isso, o André falou assim, olha, não é para mandar para ele não, é para mandar para o cara de São Paulo que ele falou. Ele não respondeu o e-mail que você mandou? Não respondeu. Eu acho que eu mandei, acho que foi mais de um e-mail para ele até. Todos os e-mails que você trocou relacionados a esse assunto, você trouxe para o inquérito ou tem algum material que esteja com você ainda? Não, todo o material que eu tinha em relação a esse processo. Sim, a esse contrato, essa prestação de serviço. Eu imprimi todos esses documentos e entreguei na Delegacia Federal de Macaé. Né? Foi isso lá. Imprimi os e-mails, imprimi contrato, imprimi nota fiscal, imprimi os e-mails do Fabiano Alonso, imprimi os e-mails do Ney, imprimi os e-mails que eu troquei dentro da empresa, imprimi um outro e-mail que eu tive chamando um engenheiro nosso para uma reunião de desenvolvimento. Imprimi mais o que? Imprimi um e-mail sobre o cronograma de desenvolvimento, como que seria, né? Quer dizer, em suma, todos a documentação relacionada com esse contrato, sim, você trouxe à investigação. Eu não me recordo mais de ter nenhum documento para anexar aí ao processo, além dos que eu já forneci. Perfeito. Você sabe informar se o André, Deca, o apelido do André? Isso. Deca, anteriormente, ele teria envolvimento político, ele sempre teve participação política ativa? O André, ele sempre foi ativamente político, sim. Ele, na região lá onde a empresa as pessoas procuram muito ele para ajudar, pessoas pedem para ajudar com medicamento, essas coisas. Ele ajuda sim. Depois que houve essa informação pelo André Luiz de que o Ney não tinha que direcionar nada ao Ney, você direcionou ou tratou com o Ney mais algum detalhe? Não, depois eu parei e não mais procurei. Sem mais perguntas. Sem perguntas pela defesa de Antônio Carlos Ribeiro, Excelência. O senhor conhece Suledil Bernardino? Conheço, sim. Já ouviu dizer que ele tivesse ameaçado alguém? Não. Já se sentiu ameaçado por ele? Por ele, não. Já esteve em alguma reunião onde ele estava presente? A não ser, tive algumas sim, das reuniões assim, públicas.
E nessas reuniões você esteve com ele pessoalmente, contato? Tive. Próximo, sim. Você procurou ele na controladoria do município por alguma razão? Já procurei, sim. Por qual razão? Pagamentos da Work. E qual o senhor conseguiu obter êxito nos seus pagamentos? A maioria das vezes não. Algumas vezes a gente conseguia quando se ficava um período muito longo sem pagar, 5, 4, 6 meses. Aí você esteve com ele pessoalmente na controladoria e perguntou sobre o pagamento? Isso, se foi para a fazenda, se tinha algum impedimento de documentação. A empresa se preocupava porque quando a gente emitia as notas fiscais, os impostos vinham, né? E se você tirar 3, 4, 5 notas seguidas, o imposto federal vem o semestral, o trimestral, a empresa não tinha condições de pagar. E se a empresa não paga esses tributos, eu não emito as certidões. Se eu não emito as certidões, eu não consigo receber do município. Então, nós tínhamos essa preocupação e procurávamos o Soledil, que era o controlador, para liberar esses pagamentos, ver o motivo que estava preso. Então, assim, as respostas que eu tinha, na maioria das vezes, eram respostas evasivas, né? Estou vendo aqui, estou verificando, vou encaminhar para a fazenda. Eram sempre dessa forma, nunca tive nada de muito Mas objetivo. E quem que fazia os pagamentos? Os pagamentos? Qual era a secretaria responsável pelos pagamentos? É a liquidação. Mas só vai para a fazenda fazer o pagamento quando a controladoria solta o processo. E o que pode impedir a controladoria de soltar um processo? Não assinar as liberações, não identificar os pagamentos, não identificar os documentos anexados, se estão corretos ou pertinentes. Ausência de certidões? A ausência de certidões, má vontade de fazer, por algum motivo, não sei. E os seus processos de pagamento estavam sempre completos, sem ausência de nenhum documento? Nunca caiu em exigência? Nunca foi exigido nenhum documento nesse processo? Não. Pela controladoria? Não, porque era um contrato contínuo, ele já vinha de um período maior, então nós sabíamos exatamente todos os documentos que eram necessários para liberar o pagamento. Então a empresa recolhia foto dos trabalhos executados, recolhia as assinaturas dos documentos nas quais as diretoras assinavam, dizendo que o serviço foi executado, colocávamos as certidões da empresa, os relatórios de execução e mandava uma pilha de papel para a Secretaria de Obra. Se eu não me engano, depois a obra mandava para a Controladoria e a Controladoria mandava para a Fazenda. E alguma vez ele pediu a você diretamente, ou alguém que você soubesse, né, alguma vantagem para ele ou para terceiro? Não, nunca pediu nada para mim. Dinheiro nenhum? Não, nunca pediu. E você disse que esteve com ele algumas vezes e que ele te deu respostas evasivas sobre andamento de processo. Sim. O que seriam essas respostas evasivas? Pode ser mais específico? Do tipo, Soledil, meu processo está parado, não andou, sabe dizer o porquê que está parado? Ele respondia, por exemplo, não, nós estamos verificando, vou ver aqui o que é, vou dar uma olhadinha, passa aqui amanhã, mais tarde eu vejo isso, vou ver com um funcionário tal porque que está parado. Raramente, não posso dizer nunca tive uma resposta efetiva, olha, amanhã eu te pago, hoje eu te pago. Nunca recebi isso. Mas era ele o responsável pelo pagamento? Sim. Para te dar esse tipo de resposta? Sim, de fato. Porque se ele que controla o processo para liquidação e ele não solta, é ele que não me paga. Porque quando vai para liquidação, ela só paga, nada mais. Ela não avalia documento, ela não avalia o contexto do projeto, ela não avalia a execução, ela não avalia nada. Ela Mas o controle avalia tudo isso? O controle avalia. O controle avalia, analisa e libera para pagamento. Então, assim, se o controle não solta, ele não me paga. A liquidação só paga se o controle diz. Tá ok. Tá, mas em nenhum momento, em algum momento o senhor entendeu que o processo estava lá por má vontade? Porque o senhor citou isso como motivo, sim, né? Citei. Impedimento, até né? porque fica de uma certa forma estranho, né? Um recurso, e aí eu estou falando assim por um pouquinho, que eu trabalhei um pouquinho nesses projetos, ficava estranho um recurso que tinha rúbrica certa para aquele determinado projeto, vinha do governo federal, né? Era só para aquilo, não poderia usá-lo para outro recurso. O recurso estava lá,
E como é que você tem certeza que o recurso estava lá? Porque tinha os empenhos. O recurso estava lá. Você tinha 3, 4, 5 ou mais parcelas em atraso, né? E nós botávamos todos os documentos lá para que fossem pagos, sem nenhum. Olha, tá aqui, eu vou te dar aqui um documento que você tem que me trazer isso aqui que está faltando isso. Ó, seu processo está faltando isso. Nada disso era notificado à empresa, né? Nada disso era encaminhado para a empresa. Eu só entendo que é uma vontade ou má vontade de se fazer, ou alguma outra coisa que eu não posso descrever para a senhora. Mas a falta de documentação, de alguma documentação, poderia ser isso? Sim, doutora. Você pergunta, doutora. Não é objetivo, não é subjetivo, é objetivo. A falta de documentação é uma questão objetiva no processo. Você analisa, tem um checklist, e dentro daquele checklist, se tiver faltando algum documento, o processo doutora, não pode andar, tem que ficar parado. Digamos, vamos falar hipoteticamente, que se existia a falta de uma certidão. 5 meses, 4, 5 meses de atraso de um pagamento de uma certidão que ela sai pela internet, leva uma semana para sair, se fosse o caso, uma certidão federal, um FGTS, por exemplo, que eu tiro pela internet. Mas Olha, a obrigação de juntar documentação ao processo era do controle ou era da empresa? Perfeito, eu vou concluir minha observação. Digamos que a senhora, como controladora, ou o próprio Soledil falou para mim assim, isso é um caso hipotético, apenas uma ideia. Brownie, você está com a sua segunda FGTS atrasada. Isso que está impactando o seu recebimento. Perfeitamente, Soledil. Eu ia até a FGTS, tirava outra e entregava para ele. O pagamento não era feito. Mas aconteceu essa situação aí que você está mencionando? Não aconteceu porque todas as documentações eram entregues com lisura. Todos os documentos eram entregues de forma perfeita. A empresa já estava habituada nesse processo de pagamento e encaminhar os processos de pagamento à prefeitura. Sabíamos todos os documentos que eram feitos. Existia uma equipe de trabalho dedicada a isso, para fazer isso. Né? Nós tínhamos lá um técnico de edificações, tínhamos 2 ou 3 pessoas no administrativo, para juntar todos os documentos e levar até a Secretaria de Obras. O fiscal da Obras dava a rúbrica dizendo que estava ok, ia para o controlador fazer encaminhamento para fazendas. Se eu não me engano, o processo era esse. Tá. E outras empresas também passavam pela mesma dificuldade que você passava? Você tinha ciência se outras empresas passavam? Eu tinha através da mídia, sim. A gente mostrava-se que na ocasião várias empresas estavam com problemas de atraso de pagamento. O motivo eu não posso afirmar para a senhora. Então o senhor pode afirmar que algum processo seu ficava impedido de ser pago, ou de caminhar, porque não era a controladoria que pagava, né? Mas de caminhar por má vontade? Você pode afirmar isso? Se eu posso afirmar? É? Olha, tecnicamente não, mas posso afirmar através... Eu só perguntei sim ou não, o senhor não pode afirmar. Não posso afirmar, se era má vontade. Você fez pergunta se era má vontade. Sim, ele disse que não pode afirmar. Se era má vontade, eu não posso afirmar. Mas o que eu posso afirmar era o que chegava até a mim na conversa junto com o André. Olha, não estão pagando, é pura má vontade. Porque está tudo lá, toda a documentação está lá disponível para poder ser pago e não pagam. E existem provas disso, que as parcelas não eram pagas. Os atrasos são comprovados, os extratos bancários podem provar isso. Inclusive, há parcelas em atraso desde a época do contrato do governo anterior, né, que comprovam também o não pagamento dos contratos em atraso, fora outros que subsequente aconteceram. E então esse contrato, você falou que há parcelas em atraso. Então esse contrato que se encerrou em dezembro de 2016... Não, não se encerrou, ele foi prorrogado. Não, sim, foi prorrogado. Mas assim, esse período até dezembro de 2016, Perfeito. há dívidas? Desse período até dezembro de 2016? A pendência de pagamento? Não, até a última informação que eu tive, sim, a pendência de pagamento. Sim. O senhor é sócio dessa empresa? Não, né? tá da Ocean Link. Eu já trabalhei com o André, dando apoio, ajudando. Mas aí o senhor fazia esse link de ir na controladoria para pedir andamento de processo? Eu ia verificar o porquê que os processos não andavam. Isso é comum e rotineiro. Sim, mas é porque eu estou perguntando porque o senhor não é sócio da empresa nem tem participação nenhuma. Não sou sócio da empresa, mas eu apoiava o André como um funcionário, sou sócio em outra empresa com ele,
e eu apoiava ele na work para andar os contratos dele, andar as coisas dele. Eu ajudava e eu ia até a prefeitura em alguns casos, tinha algum relacionamento dentro da prefeitura, até com o próprio Soledil, me aproximava da controladoria para poder solicitar a questão do porquê que não estava tendo esses pagamentos. Mais perguntando. Boa noite. Boa noite, doutora. Eu estou pela defesa do Thiago Godoy. Perfeito. O pessoal que não tinha pergunta, arranjou bastante perguntas. Né? Não, quem falou que não tinha pergunta era eu. Eu vou perguntar só rapidinho. Fica à vontade, doutor. O senhor conhece, teve reunião com o Thiago Godoy? Doutora, eu tenho uma... Eu almocei com uma pessoa que me falaram que era o Thiago Godoy nesse dia. Só que eu não posso afirmar porque eu não estou ligando o nome à pessoa. Então, assim, eu não sei se isso é válido. Nesse dia que eu falei que eu estive no prédio, não sei se eu estive 2 vezes ou se estive a segunda vez. Almoçaram várias pessoas juntas na mesa, lá no mesmo shopping, onde é o prédio. E me falaram que ele estava na mesa, mas eu não recordo. Eu, infelizmente, não posso... O senhor não saberia nem dizer a cara dele? Eu não tenho essa recordação, não sei. Então tá bom. Então o senhor não conhece Thiago? Não conheço. Não. Muito obrigada. Boa noite, Sr. Brown. Boa noite. Pelas defesas de Fabiano Alonso e Antônio Carlos Rodrigues. O senhor é nascido e criado aqui no município de Campos? Não, eu sou mineiro, nascido de Juiz de Fora, mas fui criado em Campos. Tá, perfeito. Desde que o senhor se tornou sócio do senhor André, o senhor já ouviu falar aqui na municipalidade da figura do senhor Antônio Carlos Rodrigues? Antônio Carlos Rodrigues, não. Ou alguém falando dele, o André? Não. Perfeito. Quando que o senhor de fato conheceu o senhor Fabiano Alonso? Eu nunca conheci, só falamos por e-mail e rádio Nextel. Tá, então nunca teve uma discussão presencial sobre esse contrato? Não, presencial não. Tá. O senhor falou aqui há pouco que teria conversado por rádio ou por e-mail 5 ou 6 vezes, né, com o senhor Fabiano? Sim. Algumas vezes, 5, 6 vezes provavelmente. Tá. Depois das outras vezes eu tive insucesso na comunicação. Tá. Nessas 5 ou 6 conversas, ele chegou a mencionar para o senhor colocar que esse contrato jamais seria executado de fato? Não, nunca falamos sobre a execução do processo. Na verdade, eu mandei as propostas para serem analisadas e daí continuarmos o trabalho em 4 mãos para desenvolver os projetos. Tá, então com base nas 5 ou 6 conversas que o senhor teve com ele, o senhor acreditava que esse contrato seria executado? Sim. Tá, perfeito. Tem um trecho do depoimento aqui do teu cunhado, né, o senhor André? Meu cunhado, sim. Quando ele prestou na esfera do Ministério Público, folhas 27 da denúncia, excelência. Onde ele coloca aqui que quem decidiu sobre o valor do contrato em 3 milhões foi o Ney com a JBS, após Brown dizer que o valor de mercado girava em torno de 5 milhões. O senhor colocou há pouco que a proposta que o senhor teria enviado inicialmente seria em torno de 1 milhão. Não, foi 2 milhões e alguma coisa. Tá. Então quem de fato deu o preço desse contrato? Foi o senhor Ney? Foi o senhor? Quem deu o preço de fato foi o Fabiano. Tá. Quando eu mandei a proposta, eu mandei a primeira proposta de 2 milhões e pouco pro Ney Flores. Essa resposta voltou para o André falou, Brown, ele pediu para conversar com o Alonso lá, com o Fabiano, e você tratar diretamente com ele e ajustar os valores. A princípio seria 5 milhões. Né? Já tinha até me esquecido desses detalhes aí, porque ninguém mais tocou nesse assunto. A necessidade, parece que eles queriam 5 milhões, posteriormente eu vim a saber disso, mas um contrato da magnitude que eles queriam fazer, que eu tinha idealizado, né, para se desenvolver, ele poderia passar facilmente de 5, 6, 7 milhões de reais para atender a nível nacional a estrutura deles. Tá. E até esse momento, onde houve o estabelecimento do valor de 3 milhões, não teria sido falado ao senhor desse repasse do valor de fato para a campanha eleitoral? Nesse ponto... Estou pontuando esse exato momento. Nesse exato momento eu já fui informado que o que estava acontecendo. O início, se a história tem início, meio e fim, próximo ao meio eu comecei a ter as informações
Mas o senhor, então, objetivamente, o senhor já tinha o valor do contrato quando o senhor passou a ter as informações de que haveria um repasse? Sim, já sabia. Tá. Já me passaram isso. Tá. O senhor já afirmou, mas para deixar bem claro, nessa reunião ou nessa conversa que o senhor teve com o André, ele chegou a lhe falar com quem ele teria tratado desse repasse para a prefeitura? Quem seria o contato do André para repassar o... Da onde surgiu a ordem, as tratativas? Olha, preciso que você faça o repasse. Foi na primeira reunião que ele teve com o garotinho, na primeira reunião com os empresários. Tá. Da onde ele disse que não tinha o recurso para poder fazer, e ele foi informado que quem está comigo, está comigo, quem não está comigo é meu inimigo. Tá. Então, só para concluir, com base nessas 5 ou 6 conversas que o senhor teve com o Fabiano, o senhor afirmaria que a participação dele foi pontual nesse evento? Comigo, sim. Né? Tá. A gente tratou especificamente desse aspecto do contrato. Eu liguei para ele, através do Nextel, ele me retornou a informação, pediu que eu fizesse a proposta e encaminhasse para ele. Eu encaminhei a proposta para ele. Ele retornou a proposta, ele retornou para mim o contato, dizendo que não poderia ter equipamento no processo. Exato, acho que foi isso mesmo. E mandei uma proposta para ele novamente, só com disponibilidade de horas, né? E logo depois ele já me solicitou o envio da nota fiscal. Tá. Boa noite, meu nome é João, sou advogado também de Antônio Carlos Rodrigues e também de Fabiano Alonso. Uma pergunta para o senhor. Por acaso o senhor chegou a ter contato pessoal com o Ricardo Saldi? Não. JBS? Não. Esteve na JBS alguma vez? Não. Inclusive eu acho que afirmei sobre isso no meu depoimento. Você pode verificar que está. Mas o senhor diz o depoimento que o senhor prestou na polícia? Isso, na polícia. Eu disse que eu nunca tive contato com... Não, é que aqui é fase judicial. Perdão. Só estou explicando ao senhor por que eu estou reperguntando o que o senhor eventualmente já até falou. O senhor disse que em dado momento tomou conhecimento que o destino dos recursos que seriam provenientes desse contrato se destinariam, né, como eu disse, a campanhas políticas, é isso? Sim. Tá. E quando não houve o depósito, né, pagamento da nota fiscal, da fatura, mas não houve a prestação do serviço efetivo, vocês chegaram a cogitar de comunicar isso para as autoridades de alguma maneira, em algum momento, não? Não. Tem algum motivo especial? O motivo... Não ter cogitado? Não, o motivo era que o André estava sendo pressionado para poder fazer... O André estava sendo pressionado para fazer essa movimentação, né? E a gente não passou pela cabeça naquele determinado momento, acho que nem na minha, não sei se na dele, não sei o que ele disse aqui, mas na minha não passou pela minha cabeça levar isso às autoridades policiais, levar isso às autoridades públicas aí. Não passou pela nossa cabeça, não. Passou pela nossa cabeça, houve uma preocupação posterior. Tá? Isso aconteceu. Posteriormente aconteceu uma preocupação, sim, de fato, mas a gente não se movimentou. Quando vimos que aquele processo foi levantado, a gente foi esclarecer tudo o que estava acontecendo. Uma última pergunta. O senhor sabe se a integralidade, a totalidade dos valores que foram depositados nas contas da conta da Ocean Link, e quando eu falo totalidade é na vírgula, no centavo, foi integralmente sacado? Integralmente na vírgula? Não foi integralmente sacado. Ficou Perdão. O senhor quis dizer o saque efetivo na ponta, né? Final. Da conta de vocês. Foi. Vocês receberam 2.600.000 e alguma coisa? Teve um desconto sim, imposto, foi sacado totalmente. 3 milhões. E aí foi sacado na vírgula. Sim, a empresa não usufruiu de nenhum recurso referente a isso daí. E isso consta, obviamente, dos extratos que vocês entregaram. Provavelmente sim. Sigilo, provavelmente sim. Inclusive, eu botei à disposição, não julgaram pertinente, botei à disposição a minha conta pessoal para análise e botei à disposição a conta da própria Ocean Link. Falei, olha, eu acho que o André não vai se opor e eu também não me oponho. As minhas contas pessoais estão à disposição para análise do Ministério Público, para análise do delegado, mas não acharam pertinente. E continua aberto, tá, doutora? Se houver qualquer necessidade, minhas contas estão abertas, meus e-mails estão à disposição de perícia, do que for preciso, se as autoridades acharem necessário. Ainda com relação a esse tema,
na época, 2014, salvo engano, que se passaram esses fatos, o senhor ocupava cargo de administração, exercia a função de direção na empresa, no Ocean Link? Na época, exatamente do fato, eu tinha os mesmos 5% da empresa e eu era administrador. Constava no contrato social como administrador, registrado na Junta. Sim. Certo. Eu fui removido como administrador por orientação jurídica do nosso advogado que faz a parte administrativa, cujo mesmo orientou o André e falou o seguinte: olha, foi até motivo de discussão entre eu e ele, né, de sócios, que eu não concordava, mas achava pertinente, porque não era justo eu ter 5% e ele responder 95% pelo que eu fizesse de errado. Sim. Então eu fui removido de administrador. Fazia sentido de fato, mas fiquei contrariado, se vale ressaltar. E o senhor se recorda quando houve essa alteração no contrato, especificamente? Não recordo. Foi 2016, 2017? Doutor, eu não vou recordar porque foi uma coisa que não me chamou a atenção, mas se for necessário, eu posso trazer as alterações contratuais. Não há necessidade. Não há necessidade. Agora, realmente, para finalizar, quem tinha poder de gestão nas contas da empresa? O André. Exclusivamente o André? O André. Eu tenho gestão na primeiro banco, no Banco do Brasil, onde foi feito o depósito. Sim. Eu tenho hoje, porque na época eu era administrador. Então eu tinha gestão. Só que eu não faço trâmites financeiros. Eu só participo dos trâmites. O senhor é técnico. É técnico, Eu cheguei inicialmente a assinar alguns cheques da empresa para pagamento de alguma coisa ou outra, mas eu não faço essa movimentação financeira. Tá bom, estou satisfeito. Obrigado. Quem tem perguntas, guardar ali só. Pode pedir que entrar no próximo, aguardar ali, vai assinar o termo aí.